Este segundo painel tratará do tema aqui, organizações criminosas, drogas e sistema penitenciário. Esse será o tema central dos debates que serão conduzidos aqui neste auditório. Lembrando que o evento é uma realização conjunta do IDP, o Instituto Brasiliense de Direito Público, e também da FGV Projetos, e tem um patrocínio da Caixa Econômica Federal e também da FEComércio do Rio de Janeiro, por intermédio da FGV Projetos. O 7º seminário conta com o apoio da Associação dos Advogados de São Paulo, a AASP, também da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, ADPF, do IDP Cursos e Projetos, ainda das Escolas de Direito e Administração de Brasília, EDB, EAB, IDP, e dos programas de mestrado da EDB, EAB, IDP. Ok, então, dando sequência aos trabalhos, nós gostaríamos de convidar para que tome lugar à mesa, por gentileza, o secretário de Estado da Justiça e Defesa da Cidadania de São Paulo. Por gentileza, vem ao palco o Dr. Márcio Elias Rosa. Por favor. Convidamos também para que venha ao palco o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Dr. Otávio Fischer. Por gentileza. Convidamos também para que venha ao palco o advogado e deputado na 13ª Legislatura, Dr. Vitalino Canas. Por gentileza. E pedimos também que venha ao palco a professora da EDB-IDP, professora Roberta Cordeiro. Doutora Roberta, por gentileza, ela que moderará as atividades deste painel número 2 desta manhã de trabalhos. Por favor, senhores. Senhora moderadora, a senhora tem a palavra. Bom dia a todos. Então, dando sequência, nós vamos iniciar o segundo painel. Primeiro o conferencista será o Dr. Márcio Elias Rosa, que eu vou proceder à leitura do mini currículo dele. Professor Márcio foi meu professor lá em São Paulo, eu sou paulista, e depois passei no concurso aqui, hoje sou juíza de Direito aqui do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. O professor Márcio foi meu professor no cursinho lá no Damásio, em São Paulo. Então, eu tenho a honra de anunciar o professor Márcio aqui como nosso conferencista. O professor Márcio é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Bauru, ingressou no Ministério Público em dezembro de 1986, tendo sido promotor de justiça no interior e na capital. É procurador de Justiça, licenciado desde 2009 na Procuradoria de Justiça de Direitos Difusos e Coletivos. Foi Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo em 2 gestões, 2012, 2014 e 2014, 2016. No cargo, promoveu ações efetivas em prol do acesso à justiça, dos direitos sociais, da defesa do consumidor, da aplicação do ECA, da tutela ambiental e da defesa do patrimônio público. Mestre e doutor em Direito do Estado pela PUC de São Paulo, cursou especialização em Direito Processual Penal na PUC de São Paulo. É professor universitário e em cursos preparatórios para as carreiras jurídicas e na Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo. É também professor convidado em cursos da Escola Superior do Ministério Público Federal e da Magistratura Federal, e professor emérito da Faculdade Presbiteriana Mackenzie. É autor de livros e artigos sobre direito constitucional, direito administrativo e tutela coletiva, e atua desde 1990 como professor convidado nos Ministérios Públicos do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo, Sergipe, Acre, Amapá e Piauí, dentre outros. Então, passo a palavra ao excelentíssimo senhor conferencista. Muito bem, bom dia a todas, bom dia a todos, um privilégio, um prazer, uma honra, uma alegria me encontrar com todos vocês, com a minha colega aqui de magistério, né, com a doutora Roberta. Ela fala que eu fui professor dela. Na verdade, nós dividimos o mesmo espaço acadêmico, né? Eu era professor, ela era aluna, não é isso? Mas é um privilégio reencontrá-la. Privilégio participar deste 7º Seminário Internacional de Direito Administrativo e de Administração Pública para a discussão de um tema tão sério, né, tão importante, tão atual, infelizmente, sempre contemporâneo, que é o sistema prisional, que é o sistema penitenciário brasileiro, que é, na verdade, um pouco mais da constatação do sistema caótico que nós, infelizmente, que o Estado brasileiro mantém no campo do sistema prisional. O nosso painel trata especificamente das organizações criminosas, drogas e sistema prisional. Quero, no entanto, na abertura, fazer uma saudação óbvia, né, ao Instituto Brasiliense de Direito Público,
saudar todos que estarão comigo neste painel, não é? O desembargador Otávio, o professor Vitalino, também saudar o doutor Alexandre de Moraes, que está chegando, daqui a pouquinho estará conosco. E é óbvio que há uma grande oportunidade, como eu disse, para o tema, uma reflexão obrigatória. Ontem, na abertura, o general Vilas Boas, ao ser homenageado, não sei se vocês estavam aqui, ele falou, olha, o Brasil tem bastante diagnóstico, não é, do problema, os problemas, está faltando ação concreta. De fato, é verdade. Este campo que nós vamos discutir hoje, ele tem muito diagnóstico, está faltando prognóstico, está faltando saber qual o próximo passo, né, para reverter este quadro. Gostei muito de ter ouvido hoje a minha colega, né, um grande exemplo de Ministério Público brasileiro, que é a Tereza, falar de manhã com algumas propostas de alteração normativa, legislativa, muito interessantes, e que podem, de fato, produzir resultado positivo. Porque, muitas vezes, há no Brasil, e vocês que são estudantes, pesquisadores, há no Brasil muita pesquisa do óbvio, né, e muita constatação do óbvio, né. Faz-se, inclusive, nota de rodapé para confirmar o óbvio. E nós vamos sair desta amarra, ter um pouco mais de ousadia, um pouco mais de coragem. Pode polemizar, não necessariamente precisa polemizar, mas pode polemizar, não é? E sugerir mudanças. Foi o que hoje eu ouvi aqui pela manhã com a Tereza e fiquei bastante animado. Ela quase me convenceu, não é? Espero que me convença da possibilidade de nós, por exemplo, trabalharmos tanto uma mudança da Lei 9.099 para admitir que aquele sistema de apresentação a partir do termo circunstanciado, não necessariamente feito pela Polícia Civil, eu já gosto mais da ideia da Polícia Militar também ser um agente capaz de atender a ocorrência, fazer a lavratura e o encaminhamento para a autoridade judiciária, não é? Aí talvez nós pudéssemos fazer com que a segurança pública se integrasse com a assistência social e com a saúde para fazer o encaminhamento perante a Justiça Penal, mas não por meio do processo penal. O encaminhamento perante a Justiça Penal não significa necessariamente a aplicação do processo penal, não é? Até porque, no caso específico da lei de drogas e da descriminalização, apenas para ficar coerente, e um dado histórico, eu me posicionei contrariamente, né, à descriminalização, fazendo, inclusive, sustentação oral lá perante o Supremo Tribunal Federal. E, especificamente, sobre a lei de drogas, sem fugir do assunto, rapidamente, acho que qualquer política de descriminalização pode ser, a exemplo do que foi em Portugal, a exemplo do que foi no Uruguai, mais recentemente, em alguns estados norte-americanos, não é? Pode ser a ponta de chegada e não a ponta de saída, não o início do processo da política pública. É óbvio que a abordagem para o usuário e para o pequeno traficante deve ser muito mais de acolhimento na área de assistência social e de saúde pública do que propriamente da lei penal. O direito penal é a última ratio, né, a ser aplicada no caso de uso de entorpecente ou de tráfico de entorpecente. Eu gosto desse tema, organizações criminosas, drogas e sistema prisional, e percebam que qualquer que seja a relação que você faça, qualquer que seja a ordem da abordagem, nós vamos chegar sempre ao mesmo resultado. Organização criminosa, droga, não é? Organização criminosa que pratica o tráfico de entorpecente, controla presídio, e por isso compromete o sistema prisional que, por ser caótico, permite o tráfico de entorpecente, e por isso leva ao sistema caótico. Qualquer que seja a sequência desse painel que nos foi sugerido, nós vamos chegar ao mesmo resultado. No caso específico das drogas, já foi dito, só vou repetir, nós temos 2/3 da população feminina, não é? Pelo menos no meu estado, no estado de São Paulo. Aliás, eu sou membro do Ministério Público, afastado, exerço a Secretaria de Estado da Justiça e Defesa da Cidadania, lá em São Paulo. 2/3 da população feminina atribui-se à prática de tráfico de entorpecente. Quase sempre nas condições que já foi dito aqui pela manhã. Pequena quantidade, muitas vezes comercializada, para satisfazer a necessidade daquele que se acha preso. O marido, o companheiro, enfim, familiar, a mulher se presta, infelizmente, muito a isto, né? Lamentavelmente. 1/3 da população masculina, lá no meu estado, no estado de São Paulo, atribui-se à prática de tráfico de entorpecente. E na Fundação Casa, no Instituto, nas entidades de acolhimento por
internação, cumprimento de medida socioeducativa com restrição da liberdade, meio fechado, a internação, 70% dos garotos, dos adolescentes que cumprem medida de internação, atribui-se à prática de tráfico de entorpecente. A população carcerária no meu estado, no estado de São Paulo, hoje é de 228.600 homens. Gente, São Paulo tem 228.600 homens no sistema prisional. 36,53% por tráfico de entorpecente, 8,8% por furto, 7,25% por homicídio, 4,47% por crime contra a dignidade sexual e 2,50% de latrocínio. Os demais são inferiores a 2%. Mas nós temos 36% por tráfico de entorpecente, de um total de 228 mil. É muita gente. É muita gente. O Brasil tem 670 mil presos, não é isso? Talvez seja a quarta população carcerária no mundo, mas São Paulo tem 228 mil. E nós temos 12.270 mulheres. O interessante é que, por onde quer que você examine, você vai encontrar grandes taxas de superlotação carcerária. São Paulo tem um quadro que não serve de paradigma para o Brasil, de paralelo para o Brasil. Eu não estou dizendo que lá não tenha problema. Tem problema muito sério, mas vocês acabaram de ver que a taxa de condenação por crimes outros é muito pequena, né? O homicídio, ainda bem, não chega a 8%. Há estados em que, infelizmente, a taxa de homicídio e dos crimes contra a vida ou praticados com violência ou grave ameaça à pessoa superam 50%. Não é? Há um outro contexto, nós temos 228 mil presos e não se tem rebelião, não se tem sistemática violação de direitos humanos, há uma condição de ocupação um pouco mais dentro do limite do razoável. Mas nós temos estados na federação em que a taxa de ocupação supera 260%. É o caso do Amazonas. E algumas pessoas se perguntam por que será que lá nós enfrentamos a grave crise que recentemente enfrentamos, como enfrentamos no Rio Grande do Norte, como enfrentamos no estado do Maranhão, por exemplo. No Rio Grande do Sul, que é um estado rico, não é bom, um estado também que se desenvolve com facilidade, a taxa de ocupação é de 132%, no Ceará de 189%, na Bahia de 182%, e lá no Amazonas, 260%. O curioso é que, quando se faz vou observar o tempo, de 20 minutos. O curioso é que, quando se faz uma discussão em torno de organizações criminosas, o sistema prisional e drogas, a gente tem sempre dois caminhos a seguir, não é? Fazer simplesmente uma análise reflexiva, tentar compreender o fenômeno, ou conciliar com essa análise reflexiva, como eu disse no início, uma análise instrumental. O que propor, como encaminhar a discussão desse tema, a exemplo do que hoje foi feito aqui pela manhã. Fazendo uma análise, e eu tento fazer as duas coisas, mas fazendo uma análise puramente reflexiva, há algumas constatações que são óbvias, seja para os homens que já estão de cabelo branco, de barba branca, como é o meu caso, ou para os jovens, que estão iniciando a vida acadêmica e científica. Primeiro, a incapacidade do Estado brasileiro de gerir esse problema. Absoluta incapacidade do Estado brasileiro de administrar esse fenômeno, seja o fenômeno do crime, seja o fenômeno da criminalidade, seja a administração da própria justiça penal. Eu ouvi ontem o ministro Gilmar fazendo referência a isso na abertura e faço essa provocação aqui. A nossa justiça penal não elucida a prática de crimes. A nossa polícia judiciária não tem taxas razoáveis de elucidação de delitos, de qualquer natureza. Fundamentalmente, a gente consegue identificar a autoria do crime em flagrante, não é isso? Quando a prisão ocorre em flagrante, quando ocorre num grande meio social, ou quando ele é assistido em rede nacional de rádio e televisão. Fora disso, não. Mas, recentemente, se tratando de crimes muito mais graves e severos, em razão da colaboração premiada. E não me venham, por favor, acabar com a colaboração premiada. Eis aí um Instituto de Justiça Penal que atende, sobretudo, o direito do próprio réu. Eu já faço aqui a provocação também. A delação premiada é, na minha concepção,
muito mais um direito associado ao direito de defesa do que um meio de investigação. Faz uso da delação premiada o investigado ou réu que deseja, por opção da sua defesa, para obter vantagem ou benefício, que é a redução da pena. Mas, no Brasil, infelizmente, de um tempo para cá, passou-se a conceber a delação premiada como uma forma de investigação, e muito mais, não é, para garantir a impunidade do que propriamente para a violação do devido processo legal. Passa-se, então, a alimentar e a fomentar críticas que não se justificam. Então, a justiça penal no Brasil não nos habilita a grande elucidação de crimes, o processo penal não responsabiliza de forma adequada, ou porque nós temos varas superlotadas, ou porque nós temos uma hiperlegislação eleitoral, uma hiperregulação eleitoral que só faz com que haja uma expansão injustificada do número de processos, e aí a justiça penal tarda na responsabilização, e nós temos um sistema prisional, que é esse que nós estamos falando desde ontem aqui, é caótico, superlotado, e não funciona. Percebe como o círculo é vicioso. Não há apuração, o processo penal não responsabiliza na intensidade e de maneira adequada, e o sistema prisional lá na frente também é improvável, a justiça penal não cumpre o seu papel. Se nós estamos num seminário de administração pública, e de fato estamos, né, direito administrativo, estamos aí em face de um serviço público que não é prestado de maneira adequada, eficiente. Não é isso? Não é um serviço público que não atende à sua necessidade. Qualquer que seja a concepção de serviço público, no sentido orgânico, não é? Lembram disso? Qual que é o conceito de serviço público? É a atividade prestada pelo Estado para atender uma necessidade da coletividade, sujeita a uma regulação de norma de direito público, prestado pelo Estado, serviço público. Se a atividade é exercida sob norma de direito público, é serviço público. Se atende à necessidade coletiva, é um serviço público. Então, nós estamos em face de um serviço público que não é prestado com eficiência. Neste capítulo, o nosso Estado brasileiro falha gravemente por sua ineficiência. Se, de um lado, nós temos a constatação de que a justiça penal não funciona e que as drogas estão presentes em todos os presídios, aliás, eu recomendo que vocês assistam uma Roda Viva de segunda-feira do Jornal da Cultura, que entrevistou o Drauzio Varela. Vocês viram isso, não? Interessantíssimo. O Drauzio faz um trabalho nas penitenciárias lá em São Paulo, desde a década de 90, muito interessante, e ele fala sobre as drogas. E uma constatação também óbvia: não há presídio no mundo que não tenha droga. Não há penitenciária no mundo em que a droga não consiga entrar. Não há preso que não esteja exposto ao uso de droga no mundo inteiro. A possibilidade, pode ser afetamina, pode ser sintética, pode ser crack. Crack não tem em presídio, não é? Dificilmente tem, porque o crime organizado não deixa. O crack desestrutura o ambiente, acaba com a economia do crime. Em São Paulo, o PCC não deixa o crack funcionar, entrar. Já viram que não tem crack na penitenciária? Tem crack na rua. Tem crack lá como é que chama lá? Na Cracolândia. Acabou, eu esqueci até o nome. Não, brincadeira. Mas, enfim, a Cracolândia, onde tinha a Cracolândia. Mas não tem dentro da penitenciária. Por que não tem? Porque o poder interno exercido pelo crime organizado é muito mais forte. Não é mais adequado, hein? Bem mais correto. É muito mais forte do que o poder exercido pelo Estado, não é? Na medida em que o crime organizado, muitas vezes, se vale da corrupção dos agentes penitenciários. O fato de que o crime organizado, as organizações criminosas, elas se formam e se formaram no Brasil ao longo da história, desde sempre, e não é diferente. Aqui, elas dominam grande parte do sistema penitenciário. O interessante, só no caso das organizações criminosas, é que no Brasil nós temos pesquisa para tudo, não é? Eu tenho pesquisas que indicam a existência constante, permanente, de pelo menos 8 ou 9 formas de organização criminosa no Brasil, e tem estudos que indicam a existência de 80 ou 90 organizações criminosas no Brasil. Acho que muita gente confunde
organização criminosa com quadrilha, com bando, com organizações esporádicas que não se sustentam. Vamos cumprimentar o ministro Alexandre aqui, e assim eu ganho mais uns minutos. Agora saúdo o nosso professor, ministro Alexandre de Moraes, não é? Sempre bom participar de evento na sua companhia. E o interessante no Brasil, que, independentemente desses estudos, que confundem a existência, muitas vezes, de organização criminosa com quadrilha ou com experimentos de organizações que não se sustentam sequer economicamente, é que, no Brasil, todas elas, essas que se mantêm, eu posso me referir ao PCC, né, o primeiro Comando da Capital, que não é a primeira talvez tenha sido o Comando Vermelho, no Rio de Janeiro, ou então o Comando Revolucionário Brasileiro de Criminalidade, a Comissão Democrática da Liberdade, Seita Satânica, terceiro Comando da Capital, a Serol Fininho, que é talvez a mais... A Serol Fininho é a mais violenta hoje em São Paulo, né? Pratica decapitação, uma coisa maluca. O que essas organizações criminosas têm em comum aqui no Brasil é que, obviamente, todas elas têm uma estrutura empresarial, todas elas têm uma divisão de tarefas, têm uma descentralização ou uma desconcentração. Nós estamos em eventos de direito administrativo, vamos usar a terminologia correta, né? Uma desconcentração, porque não terceiriza para terceiro, as divide internamente, né? Uma desconcentração, como se fosse uma repartição de competência dentro de órgão público. Sai desde aqueles colegiados até chegar no unipessoal, lá embaixo, todos para executar a mesma tarefa nessa desconcentração. O Otto Gierke, quando criou a teoria do órgão da imputação, não estava pensando nisso, né, lá em Berlim, em 1857. Mas ela se aplica inteiramente aqui à divisão de competências dentro da estrutura organizacional do crime organizacional, da organização criminosa. O interessante é que elas, obviamente, se mantém por o emprego de uma violência extremada, no caso do PCC, até o Tribunal do Crime, não é? Que faz o julgamento e aplicação e execução da pena imediata. Essa violência, essa permanência, essa articulação e a incapacidade do Estado de frear ou de conter faz com que haja uma expansão. O detalhe só interessante, eu não sou especialista no tema, mas das pesquisas isso se revela, é que, diferentemente do que se passa no mundo todo, aqui as organizações criminosas elas saem de dentro do presídio. Talvez o paralelo que se faça seja com a Camorra napolitana, que também é uma organização criminosa formada dentro de presídios. Mas, de resto, elas não se dão no meio econômico, no meio social, eventualmente no meio político, mas dessas que nós estamos falando aqui, que é o caso do PCC, por exemplo, primeiro Comando da Capital, elas primeiro se formam no interior do presídio. O PCC foi criado lá em 1993, no interior de São Paulo, em Taubaté, como um opositor ao sistema penitenciário. Eles diziam lá, foi criado em razão da opressão do sistema carcerário. Há quem diga que era também uma vingança em face do que aconteceu ali no Carandiru, em 1992, não é? Aquela morte de 111 presos, enfim. Desde a criação, o PCC vem dizimando facções rivais e se instalando em outras unidades da Federação, a ponto de hoje estar em todos os estados da Federação e em alguns países da América do Sul. É o caso, ele está no Paraguai, na Colômbia, na Bolívia, e assumindo também a produção da droga e o fornecimento no Brasil. Veja que nós estamos em face de algo extremamente sério, extremamente delicado. Faz, obviamente, está associada à prática de outros crimes, além do tráfico internacional, crimes contra o patrimônio, né, roubo, lavagem de dinheiro, porque tem que blindar o patrimônio dos seus dirigentes, e, como eu disse, mantém formas bastante violentas, né, de expressar o seu desejo, a sua vontade, chegando a aplicar a lei que eles ditam lá, o Tribunal do Crime, é de uma gravidade sem tamanho, né? Acho, e aí nós vamos nos encaminhando para a análise também instrumental, não é? Que este quadro de coisas é alimentado, em parte, doutora Roberta e meus colegas, por uma opção do Constituinte de 88 que se revela equívoca. E aí vamos se encaminhar para sugestões, não é? Diferentemente do que acontece com a saúde e com a assistência social,
em que nós concebemos, seja primariamente em 88, seja a partir de reforma constitucional, sistema único. No caso da segurança pública, isso não acontece. A única permissão de atuação concorrente é para legislar concorrentemente, União, Estados, municípios, no que diz respeito ao direito, União, Estados, o direito penitenciário. Mas a possibilidade da atuação legiferante não é suficiente. Nós não temos um sistema único de segurança pública. E tratamos, de maneira apartada, o problema da segurança pública do sistema prisional. Muito embora o nosso seminário hoje sugira que nós façamos o estudo da segurança pública a partir do sistema prisional, não foi essa a opção do Constituinte. Não é? Então, há um mau posicionamento, uma equívoca posição assumida no rol das competências materiais e também legislativas por parte de União, de Estados e também dos municípios. O município paga a conta, mas só tem a Guarda Civil, o Estado paga a conta e tem toda a administração do sistema penitenciário, e a União não cumpre seu papel. Não cumpre seu papel. Só muito recentemente, eu faço aqui as homenagens ao ministro Alexandre, porque, quando ele esteve à frente do Ministério da Justiça, desde a primeira semana, desde o primeiro momento, assumiu claramente um compromisso de levar adiante a discussão da segurança pública a partir da União, querendo, a partir daí, conceber uma política nacional com rede, articulação e integração de todos os órgãos. Até então, nós temos algumas experiências, poucas experiências, com que faz com que o tráfico internacional em larga escala seja praticado, com que as fronteiras não tenham nenhum tipo de vigilância, que o comércio de armas e de explosivos ocorra só com um controle quase que ficcional por parte do Estado brasileiro. Acho que nós poderíamos seriamente discutir uma redivisão dessas competências e estabelecer um compartilhamento de responsabilidades, obrigando, por exemplo, a União a ser a patrocinadora de uma política brasileira, uma política estatal de segurança pública em todo o país. Acho que é possível, sim, não é? E é obrigatório, até porque, como diz o Supremo Tribunal Federal, uma DPF, né, nós estamos em face de um estado de coisa inconstitucional. Estado de coisa inconstitucional, o nosso sistema prisional, diante da massiva violação de direitos fundamentais. Ninguém nega isso, né, em que ocorre uma massiva violação de direitos funcionais para a população carcerária. Há uma falha estatal gravíssima. O sujeito entra na prisão, do primeiro minuto que entra na prisão até o instante em que sai, ele assiste cotidianamente à violação de todo tipo de direito humano. Ele passa a ser vítima de uma opressão estatal, não é? Que não se justifica, por mais grave que tenha sido o crime praticado, até que um dia, depois de ficar meses ou anos exposto a esta sanha estatal de contenção e de controle, alguém lhe disse: parabéns, você está libertado, vai embora para casa, você já se ressocializou a partir de tudo aquilo que você aqui dentro conheceu ou assistiu. Gente, isso é impraticável. Fazendo uma referência de novo ao que disse o Drauzio Varela na segunda-feira, ele contava que as mulheres, grande parte das mulheres que cumprem pena lá nos presídios de São Paulo, ao saírem da prisão, elas permanecem na frente do presídio, porque não tem para onde ir. Porque não tem para onde ir. Muita gente me perguntou agora, de novo, a Cracolândia, por que nessa última operação da Cracolândia, que, sob o ponto de vista estatal, foi um sucesso, e era necessário, eu posso resumir por que ela era necessária, por que os que estavam ali naquelas ruas, Rua Helvécia, se deslocaram 200 metros para uma nova praça, Praça Princesa Isabel. Por quê? Porque aqueles jovens não têm para onde ir. Eles não têm para onde ir. Não tem outra opção, a não ser viver na rua. Infelizmente, lamentavelmente. Daí porque o problema não é de justiça penal, é de assistência ao desenvolvimento social, é de saúde pública e não de justiça penal. Agora, por que era necessária aquela operação? Só faço o esclarecimento, porque no interior da Cracolândia, de meses para cá, o PCC passou a estabelecer lá no interior da Cracolândia o tal do Tribunal do Crime. Passou a subjugar os usuários com o tráfico de entorpecente. Não mais o tráfico esporádico, pequeno tráfico, não, o crime organizado.
Em 2013, nós tínhamos lá cerca de 400 usuários. Em 2016, nós tínhamos, 2014 ou 15, nós tínhamos 600 usuários. Este ano, nós estamos contabilizando 1.800 usuários. A partir de políticas equivocadas, inclusive de transferência de renda e de permanência no local. Tudo que você tem que fazer com o usuário é tirar do local para que ele não tenha acesso à droga. Mas se você subsiste, faz distribuição de renda e conserva no local, ele tem acesso à droga e, infelizmente, o aumento foi exponencial a ponto do crime organizado passar a ter interesse em controlar também aquela área, o crime organizado que já controla os presídios. Daí a necessidade da intervenção, que, do ponto de vista da segurança pública, foi exitosíssima. A Polícia Civil e o meu colega, o Dr. Magno, nosso secretário de Segurança, conduziram aquilo com habilidade, não tivemos nenhum confronto. Nenhum confronto. Agora, o campo é propício para a assistência social e para o desenvolvimento social, para tentar retirar as pessoas daquela situação. Mas, voltando a falar do sistema prisional, o nosso estado de coisa inconstitucional, vem o Supremo com o seu ativismo estruturante ou estrutural. Você não estava ainda, não. Foi no caso do Rio Grande do Sul, salvo engano, em que se decidiu neste sentido. Ali, o que se quis estabelecer foi a obrigatoriedade do Executivo de redefinir a sua política de gestão do sistema prisional para pôr fim a essas características que eu mencionei, a violação sistemática de direitos fundamentais, a falha estrutural grave, mas é óbvio que o Judiciário jamais conseguirá realizar esse problema, porque tem um impacto orçamentário que ele, o Judiciário, não é capaz de prever, não é capaz de mensurar. Atribui-se uma obrigação de fazer, mas da onde sairá esse dinheiro é que não se sabe, não é? A par daquela ideia de se fazer ali um sistema único de segurança pública e que traga o sistema prisional para o campo da segurança pública, eu diria que é preciso também inovar na legislação para tentar fazer com que nós tenhamos efetivo controle das comunicações ou das telecomunicações do interior dos presídios, porque tanto uma coisa quanto outra depende disso, tanto o crime organizado quanto o comércio de droga no interior do presídio é feito a partir de telecomunicações, eu estou falando dos celulares, e nada me convence mais do que trata-se de uma obrigação das operadoras e não do Estado, das operadoras, quem explora essa atividade econômica, não é, deve se sujeitar a uma limitação, que é obstar o funcionamento no interior dos estabelecimentos prisionais. Me parece muito mais razoável do que exigir que o Estado, a cada período, a cada 6 meses, tem que fazer investimento em tecnologia, porque há uma mudança da tecnologia de tempos em tempos, não é? É caríssimo e não funciona. Nós temos lá em São Paulo, o nosso colega o Lorival, o doutor Alexandre conhece bem, né, o secretário da Administração Penitenciária, que reclama do seguinte: nós fazemos a instalação de uma penitenciária, no dia seguinte a Vivo, a Claro, a TIM, instalam uma torre retransmissora do lado da penitenciária. Eles não fazem isso em relação ao hospital, né, porque o hospital também tem limitação, mas faz do lado de penitenciária. E a nossa agência nacional assiste de maneira passiva. Talvez nós precisássemos fazer uma inovação normativa. Precisamos passar a fazer o uso social dos bens apreendidos, não é? E acelerar o processo de perdimento de bens apreendidos, sobretudo no que diz respeito à aplicação da lei de drogas. Há quem defenda, e eu gosto da ideia de um RDD intermediário e um alongamento do prazo. Hoje o RDD é de 1 ano, nós poderíamos passar 3 anos para o regime diferenciado. Também faço aqui uma outra provocação, que seria a federalização dos crimes quando praticados por organizações criminosas que atuam em mais de um estado da federação. Ou então o que nós temos, se estivermos em face de organizações criminosas com potencialidade de dano. Se uma organização criminosa atua, como é o caso do PCC, em todos os estados da federação, é razoável que as suas lideranças cumpram penas em presídios federais, que haja a transferência dessas lideranças para presídios federais. E é preciso também uma discussão com a Ordem dos Advogados do Brasil para se saber quais são os limites da comunicação do profissional do direito com o seu cliente,
para se admitir, por exemplo, a escuta ambiental em qualquer contexto dentro do sistema prisional. Eu sei que os meus colegas advogados resistem bravamente a esta ideia, mas eu sei que qualquer trabalho de inteligência passa, obviamente, pelo monitoramento, né, daquilo que é feito, daquilo que é realizado no interior do presídio. É do interior do presídio que se planeja a prática de crimes, é do interior do presídio que crimes são praticados. Não é razoável que funcione o fato de estar na prisão como um salvo-conduto para a prática de crimes, e o Estado assista de braços cruzados. Não tem nada a ver com a restrição do direito de defesa, da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, não tem nada a ver com isso. Tem a ver, sim, com o efetivo controle daquele que está no cárcere submetido à restrição de liberdade pelo desejo do Estado. Minhas senhoras e meus senhores, acho que respeitei o prazo, Roberto, saúdo a todos e agradeço a atenção. Muito obrigado. Obrigada, doutor Márcio Elias. É sempre um prazer, né, ouvir as suas aulas, para mim, sempre aulas, e as suas palavras, como quem não estava aqui no começo, o professor Márcio Elias Rosa foi meu professor, há muitos anos atrás, quando eu estudava para concurso, no Estado de São Paulo, né? E hoje sou magistrada aqui no Distrito Federal, do Vara Criminal de Samambaia, e lá também a gente tem algumas organizações criminosas, não com essa força toda que o professor Márcio falou aqui, mas algumas organizações, entre elas até não foi mencionado, porque não era o tema, né? A gente está falando sobre droga, mas de estouros de caixas eletrônicos. O que a gente tem aqui, que é uma organização, aqui, pelo menos na minha vara, eu tenho 2 organizações grandes de estouros de caixas eletrônicos que não atuam só no Distrito Federal, que atuam em outras áreas também. Então, é uma espécie de organização, não seria um PCC, mas é uma organização que está causando algum estrago aí, não só no Distrito Federal, mas como em todos os estados brasileiros. Dando sequência ao nosso segundo painel, eu saúdo o professor, para mim, professor também Alexandre Moraes, também foi meu professor há muitos anos atrás, até comentava com ele, eu falei, você foi meu professor, e na época tinha bastante cabelo, então, quer dizer, faz muito tempo, né? Eu perdi por culpa dos alunos. Ah, não foi, não. Eu vou apresentar, então, o professor, atualmente ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moraes. O professor Alexandre é formado pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em 1990, onde obteve doutorado em Direito do Estado e livre docência em Direito Constitucional. É professor associado da Faculdade de Direito da USP e professor titular da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. No biênio de 2005-2007, foi nomeado para a primeira composição do Conselho Nacional de Justiça. Ele foi secretário de Justiça do Estado de São Paulo em 2 períodos, 2002 a 2005 e de janeiro de 2015 a maio de 2016, quando passou a ocupar o cargo de ministro da Justiça, no qual ficou até 22 de fevereiro de 2017, quando foi nomeado ao Supremo pelo presidente Michel Temer. Então, passa a palavra ao conferencista, professor doutor Alexandre Moraes. Bem, bom dia a todos. Cumprimentar a doutora Roberta, cumprimentando também o doutor Márcio Elias Rosa, o doutor Márcio, meu colega de Ministério Público, meu colega de cursinho, e agora ocupando um cargo que também já ocupei de 2002 a 2005, secretário de Estado da Justiça e Defesa da Cidadania. É um prazer estar aqui com você. Cumprimentar o doutor Otávio Fischer, desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná, professor doutor Vitalino Canas, advogado e deputado em Portugal, cumprimentando. Dizer que é um grande prazer poder estar aqui com vocês e tratando de um tema importantíssimo que, infelizmente, o mundo jurídico do qual nós todos pertencemos trata muito pouco. E só agora, há pouco tempo, isso vem revertendo, mas há eu diria, uma aversão, um preconceito muito grande em relação à questão de segurança pública e assuntos penitenciários. Essa é a verdade,
O Brasil trata, e vem tratando, desde a reabertura democrática, questão de segurança pública. E eu sempre insisti nisso. Para mim, segurança pública é tudo. É segurança pública e a questão penitenciária. Não há como se fazer essa divisão. O Brasil, desde a reabertura democrática, trata com absoluto descaso, hipocrisia e preconceito a questão de segurança. Não por outros motivos, o Brasil chega agora nessa situação. Antes de tudo, segurança foi tratado como uma questão ideológica. Se fez uma confusão mental e conceitual de que segurança é sinônimo de ditadura. Isso só existe, essa confusão mental e conceitual só existe no Brasil. Mas como, e obviamente, isso em qualquer lugar do mundo, quando há uma ditadura que comanda, uma ditadura que tem um regime de exceção, as forças de segurança fazem parte da ditadura. Não significa que forças de segurança são a ditadura, como ideologicamente se criou no Brasil. Então, se ignorou a partir de 86, a reabertura democrática, e depois a Constituição de 88, a partir de 88, a questão de segurança, como se tudo fosse se resolver naturalmente. Porque defender segurança pública passou a ser sinônimo de ser fascista, de ser contrário à democracia, sem que as pessoas pensassem um segundo. Basta olhar, eu pego duas democracias que nunca tiveram um golpe de Estado, nunca tiveram ditaduras. A Inglaterra, os Estados Unidos. Não importa na Inglaterra ou nos Estados Unidos, na Inglaterra, se é o Partido Conservador, se é o Partido Trabalhista que está no poder, até a década de 30, se é do Partido Liberal. Nos Estados Unidos, não importa se é Partido Republicano, se é Partido Democrata. A questão de segurança não tem absolutamente nenhuma ligação com ideologia. A questão de segurança é um serviço público a ser prestado para a sociedade. Só que o Brasil ignorou isso. O Brasil ignorou, a sociedade ignorou, essa é a verdade, por isso que esse binômio foi muito prejudicial à segurança no Brasil, hipocrisia e ideologia. A questão ideológica de tratar de segurança, isso é coisa fascistoide. E a hipocrisia, a sociedade, admitindo, reclamando, mas eu comentava aqui até com o nosso desembargador, que a sociedade prefere gastar 1 bilhão, 2 bilhões de qualquer coisa, menos em presídio. Presídio e saneamento básico, falam, não dá voto. Não dá voto porque a sociedade acha que quem gasta com isso não merece voto. Então, nós somamos essas duas coisas e chegamos a alguns absurdos em que alguns estados da federação, há 15 anos, não fazem concurso para a polícia. Há 15 anos. 15 anos sem concurso para a polícia é quase fechar a corporação polícia e jogar a chave fora. Porque há um envelhecimento natural, numa atividade extremamente extenuante. Houve o crescimento demográfico. Então, um policial para tantos 1000 habitantes, isso acabou sendo perdido no Brasil. E aí, obviamente, nós só percebemos isso quando estoura alguma coisa. Só que, vejam, está tão arraigada essa questão ideológica e hipócrita ao se tratar de segurança, que, durante janeiro desse ano, todo dia só se falava nisso, em virtude das rebeliões, vocês se recordam. O Márcio falava aqui da questão do celular. Quando houve a rebelião e as mortes em Manaus, no dia 1º, para o dia 2, eu, então, ainda ministro da Justiça, eu fui até Manaus.
E o presídio é na Grande Manaus. De Manaus até a Grande Manaus, o celular, meia hora, 35 minutos, o celular não pegou um segundo, porque eu reclamava, o segurança falava, não, porque aqui tem montanha, não sei o que. Nós entramos no presídio, tranquilidade total para falar no celular. O celular pegava, o WhatsApp pegava. É um negócio impressionante. Não há problema em relação a isso. Mas, voltando aqui à linha de raciocínio, janeiro inteiro, imprensa, toda hora. Bastou fevereiro voltar ao Congresso Nacional, ninguém mais fala. Espírito Santo, nós tivemos lá quase uma insurreição com a greve de polícia. Acabou, ninguém mais fala. Não há continuidade na discussão sobre segurança. Essa continuidade é necessária, pelo menos é assim de cara com 3 questões que devem ser tratadas como questões de Estado, não de governo, que foi exatamente o que, ao longo dos 10 meses, como ministro da Justiça, eu comecei, um embrião, mas comecei a fazer, e se há alguma coisa que me orgulho nesses 10 meses, foi exatamente deixar como legado a obrigatoriedade da União tratar de segurança pública. Não há mais, não importa quem venha a ser eleito em 2018, já para a eleição em 2018, se o presidente da República fugir, o candidato a presidente, fugir da questão segurança, vai sofrer perdas eleitorais de voto. É uma questão que está na pauta. A União deve tratar disso. Isso é um primeiro ponto importantíssimo. União, estados e municípios. Se nós não alterarmos não só a forma, a legislação, e eu diria para vocês que, mesmo sem legislação, via acordos, cooperação, dá para alterar havendo boa vontade. Se nós não alterarmos a forma de se fazer, vamos dizer assim, polícia, segurança, nós vamos correr atrás do prejuízo sempre. Não dá mais para dizer que município não tem nada a ver com segurança também. Veja, o Estado, a polícia militar, a polícia civil, e repressivamente, ostensivamente a polícia militar, ela deve se concentrar mais nos crimes, na prevenção dos crimes mais graves. Foi citado aqui a questão de estouro de caixa eletrônico. O estouro de caixa eletrônico, aí na minha... Não é autopropaganda, mas eu tenho que citar alguém, eu cito eu mesmo. Porque aí, pelo menos, eu não erro os dados. Quando eu fui secretário de Segurança Pública, nós diminuímos, lá em São Paulo, em 65% estouro de caixa eletrônico. Como? Atuando em conjunto também com a sociedade civil. A FEBRABAN, que se recusava muito a dar os dados, fizemos um acordo, deu o georreferenciamento de todos os caixas eletrônicos. Nós fizemos um planilhamento disso, com as rotas de fuga de eventuais caixas eletrônicos, para que a polícia pudesse chegar rapidamente. Óbvio, não adianta você colocar um policial em cada caixa eletrônico. Porque quem chega para estourar, chega com fuzil, chegam vários. Não adianta também a primeira viatura que tem o conhecimento disso ir para o suicídio. Nós tivemos, em São Paulo, uma policial militar, a primeira viatura que chegou, que tomou um tiro de fuzil. Na verdade, o tiro de fuzil passou perto, só a energia do tiro de fuzil deslocou 2 centímetros aqui um osso dessa policial militar, que não morreu, vem se recuperando ainda com problemas motores. Também não adianta isso. O que adianta é exatamente, deu estouro nas rotas de fuga, chegar a polícia fortemente armada. Com isso, da capital, passaram a tentar fazer do interior, daí, montando isso no interior, migraram para uma rota, hoje, que é extremamente perigosa, e a ocorrência desse crime, que é a rota das
entre as capitais do Nordeste. Porque você vai num município menor, que tem caixa eletrônico, mas tem 3 policiais, obviamente esses 3 policiais não vão conseguir fazer a prevenção quando chega a quadrilha, 2, 3 carros armados de fuzil. Porque nós ainda estamos, na questão da segurança, nós ainda estamos presos no modelo de o policiamento ser o policiamento territorial somente, e não um policiamento do Estado ser territorial. E não policiamento, ser um policiamento de atuação nas questões mais importantes de chegada rápida. Para poder fazer isso, que o Japão, por exemplo, utiliza muito, o Japão ele mescla o policiamento comunitário, que é o que os municípios deveriam fazer, a proximidade, quem conhece lá o local, conhece a redondeza, policiamento comunitário, mas o policiamento comunitário é para pequenos delitos, em muitos locais, inclusive faz de forma desarmada. E o policiamento mais forte tem que ser um policiamento não territorial, um policiamento intermunicípios e que vise exatamente o foco desses crimes. Agora, como fazer isso? E aí é um segundo tópico que nós temos que alterar. O primeiro é município e União participarem efetivamente. Como fazer isso sem dinheiro? Volta a questão da hipocrisia e ideologia nesses quase 30 anos. Muito se repete, e eu concordo também, existem algumas frases que ninguém discorda, então as pessoas ficam repetindo sempre. É muito melhor construir escolas do que presídio. Alguém discorda disso? Alguém discorda que é muito melhor construir escola do que presídio? É mais ou menos a mesma coisa falar que é muito melhor ser corintiano do que palmeirense. É tão óbvio que você não precisa discordar. É uma frase óbvia. Então, e as pessoas ficam repetindo. É a melhor parte do não é verdade? painel, É exatamente. óbvio. Muito melhor. Eu vou perguntar ao doutor Márcio, concorda? É unânime, não tem divergência. Toda a razão, o senhor é um homem sábio e dispensa Muito, nota de rodapé. Muito sábio. Então, Aqui, porque eu só falo frases que eu acabei de criar. Muito melhor escola do que presídio. Não, né? aqui tem que falar, é muito melhor ser corintiano do que flamenguista. Olha lá. Entendeu? Aqui não é, não é Até palmeirense, parece aqui que o Flamengo é de Brasília, né? Pois é, mas aqui só tem flamenguista. Isso isso é uma coisa extraordinária. Para o corintiano, eu pergunto, que time você torce? Ele pode ser de São Paulo, Manaus, Campina Grande. Ele fala, Corinthians. Acabou. Para o flamenguista, eu pergunto, que time você torce? Ele fala, aqui eu torço para o Sport, mas eu torço também para o Flamengo. Não se torce para 2 times. Exatamente. Se jogar Corinthians e Seleção Brasileira, o corintiano torce para quem? Para o Corinthians. Que é Seleção Brasileira? Não, mas isso é uma outra palestra, que um dia de liberdade religiosa, porque é religião. Eu fui para o Japão ver o Corinthians ser campeão. Então, eu jamais perderia essa oportunidade, não sei se vai ter outra, né? Então é bom pegar aí. Ministro, me perdoe só, sem transformar isso aqui. Vocês veem que quando o assunto fica mais interessante, todo ficou muito presídio, melhor. segurança, meio-dia. Né? Até porque tem tudo a ver, né? Organização criminosa, drogas, né? No Brasil. Lamentavelmente, o nosso futebol, né, frequenta mais as páginas policiais do que as páginas esportivas. A CBF, aliás, não. Enfim. Mas eu fui 2 vezes. São sempre siglas, né? PCC, CBF. CBF, PCC, tudo a mesma coisa. Gente, infelizmente, né, lamentável e tristemente, mas eu queria te contar o seguinte, para vocês darem risada. O doutor Alexandre me levou 2 vezes no grande estádio, na verdade, o Templo da Paz, da Harmonia, que é o estádio do Corinthians, lá em Itaquera, não é? A Arena do Povo. A Arena do Povo. E me levou 2 vezes para assistir jogo contra o Palmeiras.
O Corinthians perdeu as duas vezes. Na segunda vez, no início do segundo tempo, nós dois fomos embora. Foram as únicas 2 derrotas da história do Corinthians. O Alexandre olhou para mim e falou assim, Márcio, vamos embora daqui. Pé frio, esse é um pé frio. Você é um pé frio. É melhor não ir nunca mais, né? Senão... Olha, nunca mais voltei lá, mas fomos embora no começo do segundo tempo. O Corinthians perdia de novo. Mas voltando ao que interessa, que é o futebol, né? O Corinthians está bem no Brasileiro. O que eu tá? Dinheiro. Falando de dinheiro. Futebol, dinheiro, dinheiro. Veja, a hipocrisia da questão do dinheiro, saúde, educação e segurança. Por isso que eu disse da frase, é melhor construir escola que presídio. Lógico. Agora, nós vamos colocar bandido na escola? Veja, melhor construir escola do que presídio, melhor investir na educação, melhor que não tenha mais desempregado, sim, melhor que todo mundo tenha saúde. Enquanto tiver criminalidade, nós vamos fazer o quê? Veja, há necessidade de se construir escola, investir na educação, óbvio. Mas as coisas são paralelas. Enquanto isso, nós temos 58 mil mortes violentas por ano, 52 mil homicídios e mais 6 mil mortes violentas. Nós temos um número inimaginável de furtos e roubos. E roubo à mão armada, principalmente, que na verdade, é o delito que mais assusta e amedronta a sociedade, não é o homicídio. É o roubo à mão armada que pode virar o latrocínio. O número é muito grande e é o crime, eu diria, mais, no mau sentido da palavra, mais democrático que existe. Porque todos, sem exceção, sem idade, sem condição econômica, qualquer condição econômica, todos somos possíveis vítimas de roubo e potenciais vítimas de latrocínio. Mas de homicídio também. Não. O percentual é diferente, dependendo da idade. 65% dos homicídios das vítimas entre 16 e 27 anos, dependendo da classe econômica, dependendo se você é branco ou negro, faz a diferença na questão de vítima de homicídio. O racismo no Brasil também se aplica nesse tipo de crime. Agora, o roubo, não. Principalmente, por isso, um aumento cada vez maior, depois do celular. Todo mundo passou a andar com valor agregado no bolso, que é o celular. E todo mundo faz questão de... A pessoa tropeça, cai, mas fala no celular. Você sai no intervalo para almoçar, você e mais 3 colegas de trabalho. Ninguém conversa, mas está todo mundo no celular. E o furto e roubo de celulares, e principalmente o roubo, que é o que amedronta, aumentou. É demais. Ou seja, nós precisamos fazer paralelo, investir na educação, investir na educação de cidadania, porque o Brasil vem investindo muito dinheiro em educação, porque é orçamento carimbado. Uma educação formal e uma educação formal, infelizmente, de baixa qualidade. Quando deveríamos investir fortemente em educação, português, matemática, como todos os países fizeram no ensino fundamental, e cidadania, ao invés de ficar perguntando, ensinando trigonometria. Não tenho nada contra, mas tabela periódica. Quantas vezes nós aqui, depois do vestibular, usamos tabela periódica? Nunca. Agora, quantas vezes um médico formado, um dentista, um administrador, ainda tem, um médico, dentista, abrindo a Constituição e lendo o artigo 5º? Nunca também. Eu tenho 3 irmãos, 2 são médicos, formados pela Pinheiros, pela USP em São Paulo. Eles nunca abriram a Constituição, nunca leram o artigo 5º. Veja,
nós não temos a educação em cidadania. Mas, paralelamente a isso, nós temos que investir em segurança. Hoje já há quase 2 décadas, o trinômio que qualquer organismo internacional utiliza para analisar e financiar projetos, financiar programas: saúde, segurança e educação. Saúde e segurança tem orçamento carimbado constitucionalmente. Educação desde a Constituição de 88, saúde a partir de emenda constitucional. Por que não, por um prazo, um período, também fixar a obrigatoriedade de estados e municípios de União, a obrigatoriedade de reservarem um percentual para a segurança. E segurança, aqui eu volto a dizer, engloba, óbvio, a questão penitenciária. Fixar a obrigatoriedade de repasses do fundo, que a União repassa para estados, para município, um percentual de repasse obrigatório para a segurança. Só que esse repasse, e tudo isso que eu estou dizendo, são propostas que eu coloquei no Plano Nacional de Segurança e ofereci ao Congresso. Só que esse repasse, obviamente, só se o Estado ou o município cumprisse o seu percentual. Se não cumprir, não recebe. Você faz aí uma bola de neve, um círculo virtuoso. Sem dinheiro não se faz segurança, como não se faz educação, não se faz saúde. E isso não fica da boca para fora. O ano passado, no Ministério da Justiça, nós corremos para fazer os convênios a partir do Plano Nacional de Segurança e liberamos liberamos é aquele plural majestático, para eu não falar de novo que eu que liberei, senão, né, falar que é propaganda. Liberamos é bonito, né? Liberamos, é o Pelé falando. Então, liberamos 1 bilhão e 600 milhões. Por quê? Porque sem dinheiro não se faz. Esse valor do Fundo Nacional Penitenciário, esse valor que foi liberado e depositado no dia 27 de dezembro do ano passado na conta dos estados, foi maior do que a soma dos valores dos últimos 12 anos. Por quê? Porque ninguém liga para a questão de segurança, assuntos penitenciários. E nós fizemos em conjunto, volta ao primeiro ponto, União, estados e municípios, com todos os secretários. Eu fiz reuniões mensais com todos os secretários de segurança, todos os secretários de justiça, o doutor Márcio participou delas, com todos os procuradores gerais de justiça. A União tem que ter o dinheiro vinculado para passar, só que a União não pode ser prepotente. A União não pode querer impor aos estados como se faz segurança. Isso deve ser feito em conjunto. Agora, sem dinheiro, não é possível. Sem valorização do profissional da área de segurança, não é possível. Se todo mundo, obviamente, nós podemos sair, cai um raio, nós podemos morrer. Mas só há uma profissão que sai todos os dias de casa, todos os dias, e não sabe se vai voltar. Vocês vão falar, nós também não sabemos. Mas, do ponto de vista profissional, não sabe se vai voltar, porque entre as suas missões está dar a vida por quem nem conhece, que é a carreira policial. E no Brasil não é valorizada. E aí nós perdemos das carreiras policiais muita gente boa que queria ser policial, seja civil, militar, federal, queria ser policial, e aí entra, mas continua estudando, presta concurso e vai, Ministério Público, magistratura, mas queria ser policial. Então, precisa valorização. Não valoriza a polícia. Não atua em conjunto. União, estados, municípios. Não tem dinheiro no orçamento para investir. Olha, aí não dá para fazer segurança. Não dá para se organizar de forma inteligente para combater a criminalidade que pegou o vácuo dessa hipocrisia ideológica que nós tivemos
desde a reabertura, pegou esse vácuo e foi se fortalecendo. Nós tivemos azar também. Nós, o mundo todo, mas nós potencializado por... vamos deixar de lado segurança, questão penitenciária, porque nos últimos 20 anos a criminalidade ficou mais violenta no mundo todo. Principalmente com o aumento do tráfico de drogas, e principalmente com a questão do crack. Então, a violência aumentou no mundo todo. Agora, no Brasil, pegou um vácuo de ausência de investimentos. Nós não temos rádio digital para as polícias ainda no Brasil todo. Então, a criminalidade organizada ouve as comunicações da polícia. Veja, o mínimo do mínimo. Quando, ano passado, eu propus, e depois alteramos, o alteramos aí é correto, porque quem edita o decreto é o presidente, né? O ministro só faz a referenda. Quando alteramos o decreto para permitir que fuzis apreendidos na criminalidade pudessem ser doados para a polícia, mas eu apanhei igual um condenado. Absurdo, querer dar fuzil para a polícia, e o Estatuto do Desarmamento, que tem uma coisa a ver com a outra. Veja, são, não centenas, mas são milhares de fuzis apreendidos novinhos. Então, qual a hipocrisia brasileira? Não tem dinheiro para comprar fuzil? 70 mil reais cada um. Você pegava novinho, mandava para o Exército, passava o trator em cima, destrói tudo. E aí abre uma licitação para comprar fuzil. Veja, é de uma inteligência. Quando você quer mudar isso, próximo passo, você vai querer acabar com o Estatuto do Desarmamento, porque a ideia é que a polícia passe a andar desarmada. Tem gente que defende que a polícia ande desarmada. Sabe, não tem ideia do que fala. O Brasil é cheio de especialistas, né? Especialista. A pessoa entende desde futebol até energia nuclear. E agora com TV, eu ia mostrar que eu sou velho, ia falar TV a cabo, que é como nós chamávamos, né? Agora com net, com Sky, tem que ter 24 horas falando de alguma coisa. Então, reúne, às vezes, 3 pessoas, especialista em segurança. O máximo que a pessoa viu, ele lia gibi do Batman. Então, vai falando, não, porque tal, o futuro... Gibi foi duro, foi duro. Gibi foi lamentável. Lamentável. Só falta falar no Reclame, na televisão, Reclame, né? Reclame é bom. Isso porque eu sou mais de 10 anos mais novo que o Márcio, só para que conste isso em ata, né? Agora, nem lembro o que eu estava falando. Os especialistas. Você não tem que desarmar, você tem, como eu disse, você tem que fazer escalonamento de policiamento. Se você atua com policiamento comunitário, que seria o primeiro contato com a população, nem sempre precisa estar armado. Agora, no embate, como que você vai exigir que o policial vá desarmado? Houve um tempo que estava muito em moda aquelas tonfa, né? Está com um fuzil, a pessoa, ele vai lá. É o Bruce Lee, né? Que vai desviar. Bruce Lee também é velho, Matrix, né? Deixa eu adaptar aqui os meus exemplos. A Honda, não é a que perdeu do... O sujeito se entrega e depois fica reclamando, né? Você vê? Bruce Lee, gibi, jornal é o subconsciente, O Canal 5. Você fala, põe no 5, é a Globo, para quem não sabe, é do 5, né? Põe no 7, é da Record. Ela lembrou também. Não, hoje,
já pode isso. São Paulo fez recentemente a primeira entrega oficial de mais de 100 fuzis à polícia. Nós temos que investir. Se não houver investimento, também não resolve. Agora, o terceiro ponto. Então, a União, Estados e municípios atuando em conjunto, como disse o Dr. Márcio, igual um SUS, um Sistema Único de Segurança. A necessidade realmente de investimento, e quando eu falo investimento, o segundo ponto é investimento, não só em infraestrutura, em inteligência, em armamento, mas em valorização de recursos humanos, ou seja, a valorização do policial. E o terceiro ponto é alterar uma frase que eu repito há muito tempo, alterar a legislação, porque o Brasil prende muito, mas prende mal. Não é culpa da polícia, da justiça, do Ministério Público, é culpa, os americanos que gostam de usar esse termo, é culpa do sistema. O Brasil prende muito, mas prende mal. Nós temos 650 mil presos. 42% deles presos provisórios. Aí, quando o Supremo Tribunal Federal mudou o posicionamento, dizendo que pode prender, começar a executar a pena a partir de segunda instância, foi uma gritaria. E os 42 mil, os 42%, que dá 250 mil presos provisórios, o que é alterar em relação a isso? Nada, porque já estão desde lá de trás. A média, para vocês terem uma ideia, no mundo, é em torno de 20%, 18% a 20% de presos provisórios. Nos países desenvolvidos, tira aí a questão dos Estados Unidos, porque a legislação é diferente, porque desde condenado pelo júri em primeira instância já vai preso, mas a média do que considera preso provisório em países desenvolvidos, 12%. Ou seja, o Brasil está muito acima. Por quê? Porque nós prendemos muito e prendemos mal. Nós investigamos mal, porque temos um Código Penal, um Código de Processo Penal de 1940, foi feito para reforçar a ditadura Vargas, pelo ministro, então o ministro Francisco Campos, para cuidar da ordem social, reprimir, não para cuidar de criminalidade, muito menos criminalidade organizada. Nós temos uma lei de execuções penais de 84 com alterações, que nem a Suécia aplica, ou a conseguiria aplicar, mas que trata sem razoabilidade e proporcionalidade de delitos diversos. E aí fica isso, nós prendemos muito e prendemos mal. Alguém que no interior, lá de Sergipe, pula um muro e subtrai um botijão de gás, furto mediante escalada, furto qualificado, pena privativa de liberdade. Alguém que rouba um banco com fuzil, ainda reage à polícia com fuzil, atira, explode, roubo qualificado. Ótimo. Mas as penas são diversas. Só que no roubo, que é um outro defeito que nós temos que alterar, que o brasileiro, a justiça brasileira acha que pena mínima e máxima não existe, tudo é pena mínima. Então, no roubo qualificado vai lá, 5 anos, 4 meses e 1 dia. No furto vai pegar lá os seus 2 anos, 2 aninhos. 1/6, rua. Ou seja, a hora que se aplica 1/6, com 11 meses, alguém que roubou um fuzil, atirou, está na rua. E alguém que subtraiu sem violência, que nem precisaria estar, ele vai ficar lá também, os seus 4, 5, 6 meses. Você iguala condutas totalmente diferentes e lota, superlota as penitenciárias com quem não precisa. E aí você,
não tem nem condições de tomar conta de quem está lá e muito menos de prender quem precisa. Só, isso no Brasil como um todo, 9% dos homicídios têm autoria conhecida. Um crime de homicídio leva 10, 15 anos para ser julgado. Ontem, na primeira turma no Supremo, nós negamos um habeas corpus de um racha no Rio Grande do Sul, com habeas corpus dizendo que na pronúncia, para que existe pronúncia? Só para atrasar o júri, mas que na pronúncia tinham exagerado na linguagem, negamos. Sabe quando foi o fato? 2007. Não chegou para o júri não julgou ainda. 10 anos. Agora até marcar, daí júri, daí recorre, daí... Veja, e com isso nós continuamos prendendo muito e prendendo mal. Por que aumentou verticalmente o número de presos no Brasil? De repente, aumentou tanto assim o número de traficantes. Nós tivemos aí uma infestação de traficantes, e disso decorre o aumento da força da criminalidade organizada. O Brasil, e volto aqui à questão de hipocrisia, o Brasil, de forma hipócrita, não soube se posicionar entre uma forma ou outra de combate à questão da droga. Ficou no meio termo. O usuário continua sendo crime, só que o usuário não pode ser preso em flagrante. É um termo circunstanciado. Aí, ele é apresentado na audiência, se ele aceitar um tratamento, ou ouvir palestras, isso ou aquilo, acabou o processo. Agora, se ele aceitar e não cumprir, também não pode ser convertido em pena privativa de liberdade. Ou seja, é um crime que não é crime, porque a gente aprende nos bancos acadêmicos, a gente aprende que o que diferencia o direito penal dos demais, o que é crime de uma infração disciplinar, administrativa, é a existência de pena privativa de liberdade. Mas ficamos no meio termo. A partir daí, muitas condutas que eram tipificadas como usuário antes da alteração, passaram a ser por uma reação certa ou errada, conservadora ou não, não importa. Importa diagnosticar o problema. Passaram a ser tipificadas como traficante. O que antes, alguém era pego lá com 10 cigarros de maconha, e olhava, usuário, levava, prendia, não, passou a ser traficante. E isso multiplicou. Isso não foi algo combinado. Isso é cultural, porque já vinha ocorrendo. A partir do momento que você não toma um posicionamento, ou o usuário não é mais nada, ou é crime. A partir do momento que fica nesse limite, uma reação da justiça criminal como um todo, polícia, Ministério Público e Judiciário, tipificar pelo mais grave. E isso passou a colocar milhares de supostos traficantes na cadeia. Vocês imaginam o seguinte, quem era antes, alguém que comprava maconha para ele e para os amigos. Eu faço um parênteses aqui para vocês verem como a vida muda a percepção e a interpretação. Eu fui estagiário, eu fui promotor de justiça, estagiário do glorioso Ministério Público. Em 1989, nós denunciávamos, o promotor pedia máquina de escrever, carbono, nós denunciávamos como traficante, porque era comum na época, roda de fumo na praia. Então, sentava no luau os amigos, então, acendia um cigarro
maconha, um passava para o outro. Fornecer, ainda que gratuitamente. Todo mundo toma uma denúncia de tráfico. É por isso que nunca mais na praia você vê ninguém. Não vê. Não, é cigarro de cravo que vocês veem. É que o cheiro é parecido, não tem nada a ver, né? Então, o que acontece é o seguinte, começou a aumentar agora. Imagine o seguinte, entra esse Barnabé no presídio, do ponto de vista criminal, ele entra e ele sabe que se ele não se vincular a um dos líderes lá dentro, ele está perdido. Aí chega, e foi o crescimento de todas as facções, chega o líder da facção de fora, mas que está preso, chega, abraça o rapaz e fala, olha, você não vai sofrer uma violência aqui, a sua família vai receber uma cesta básica, porque o Estado é incompetente em fazer assistência social, só que nós precisamos também que a sua família colabore, leve uma droguinha aqui e ali e tal. 77% das presas, 77, cada 10 mulheres, quase 8 são presas, passaram a ser presas, são presas por tráfico de drogas. Não existia isso antes. E aí você vai aumentando. Nós, sociedade brasileira, fornecemos os soldados para o crime organizado, porque nós prendemos muito, mas prendemos mal. Prisão tem que ser para crimes com violência ou grave ameaça. O restante, e outras hipóteses, corrupção, reiteração, também reiteração de crimes sem violência ou grave ameaça, mas lá na reiteração, o restante para quê? Sai muito mais barato investir em penas alternativas, prestação de serviço à comunidade, mas fiscalizar. O erro e o desprestígio das penas alternativas ocorreu no Brasil porque é a mesma coisa que falar nada. Você não pode sair depois das 9 horas. E quem vai fiscalizar isso? Tem que ser um serviço à comunidade. E aí uma outra proposta, e com isso eu encerro, senão eu vou estar igual o Márcio, que falou 3 vezes o tempo dele e falou que cumpriu o tempo. É que o Ministério Público tem tempo em dobro. Então, como ele é do Ministério Público, ele acha que o tempo é em dobro. Mas eu vou, ou em quádruplo. Mas daí ele forneceu uma parte para eu também dobrar o meu. Eu vou encerrar com uma outra proposta, porque não adianta a gente ficar criticando só. Tem que dar proposta. Na somatória de propostas sai alguma coisa boa. Como diria um dos grandes filósofos brasileiros, Tiririca, disse ele que pior que está, não fica. Fica. Se não mudar, fica. E não é difícil mudar do ponto de vista legal, não é difícil mudar do ponto de vista procedimental, é difícil mudar aqui, do ponto de vista cultural. Nós, no Brasil, instituímos audiência de custódia. E eu falo isso com satisfação porque eu fui um entusiasta, como secretário de Segurança Pública, o primeiro Estado a instituir na capital, 24 de fevereiro de 2015. Todo mundo dizia que não ia dar certo. Somamos os esforços Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Poder Judiciário, colocamos o IML dentro do fórum para não precisar ficar andando com preso. Agora, nós temos que usar de forma inteligente isso. Nós dobramos o número de audiências, porque, além do processo, audiência de custódia. Não dobrou o número de promotor, de juiz e defensor. Então, vamos usar de forma inteligente para fazer uma revolução na justiça penal. Por que não permitir, e essa proposta também já encaminhei ao Congresso, e tive 3 semanas atrás na comissão do novo Código de Processo Penal, já como ministro do Supremo, defendendo isso, por que não permitir, na audiência de custódia, já
para todos os crimes sem violência ou grave ameaça, a transação penal. Veja, é transação. Se o preso em flagrante não quiser, não vai ter. Eu vou dizer para vocês, 99,9% vão querer. E se é sem violência ou grave ameaça, a transação penal na audiência de custódia com aplicação de qualquer sanção, menos privativa de liberdade. Prestação de serviço à comunidade. Restrições. Nós diminuiríamos em 75%, 3/4, o volume da justiça penal, dando para o restante, polícia, Ministério Público, Judiciário, se direcionarem para o que interessa. Hoje, a audiência de custódia, que é um ótimo instrumento, eu chamo de habeas corpus social, porque todos vão ter direito a um juiz, em 24 horas, eu acho exagerado em alguns locais, conseguimos, foi uma proposta do Ministério da Justiça, aprovar no Senado até 72 horas, porque tem local que não dá, no interior do Amazonas não dá para apresentar em 24 horas, mas está caindo em descrédito a audiência de custódia. Por quê? A polícia prende em flagrante alguém que furtou com um botijão de gás, como eu falei, só que no interior, uma cidade de 8 mil, 10, 12 mil habitantes. Veja, é um impacto maior do que se for na capital, em São Paulo. Aí ele vai para a audiência de custódia, é solto, e furta no dia seguinte. E todo mundo está dizendo, não serve para nada essa audiência de custódia. Se ele for para a audiência de custódia, estava preso, foi, confesso, tal, então você vai prestar tantos meses ao serviço aqui no hospital, serviço aqui no Corpo de Bombeiros, como bombeiro voluntário, vai fazer um curso. Nós vamos instituir no Brasil tolerância zero para esses crimes. Porque em 24, 72 horas, a pessoa confessou, porque foi presa em flagrante, confessou, aceitou a transação e resolve. E vamos nos dedicar ao que interessa, à criminalidade organizada. Vamos nos dedicar à criminalidade grave. Vamos diminuir esse número de homicídios. Homicídio de todos os crimes talvez seja o que responde melhor à prisão e punição do infrator. O roubo, você vai prendendo Agora, o homicídio, principalmente em localidades menores, o impacto, prendeu rápido o homicídio, condenou, o homicida e condenou, isso tem uma resposta, é muito grande. E vejam, não precisa de dinheiro isso. Porque já tem o promotor, já tem o defensor, já tem o juiz na audiência de custódia. Já resolve. Ao invés de... O que acontece hoje na audiência de custódia? Solta, aí começa o inquérito, daí vai ter denúncia, daí vai. Quem perder recorre, tem pelo menos uns 10 habeas corpus. Para que isso? É usar a cabeça com que nós já temos. Isso liberaria vagas em presídio. Quem praticou crime sem violência ou grave ameaça, em regra, não precisa e não deve estar na penitenciária. Nós aprendemos que a pena privativa de liberdade é a última ratio. Não inventaram nada que substitua para quem não pode conviver em sociedade. Agora, quem não praticou esses crimes é o furtor, é o pequeno traficante, que não faz parte de organização criminosa. Para que a gente dá... Veja, se não por uma opção ideológica de cada um, por uma opção inteligente. Para que fornecer soldados para o crime organizado? Porque, uma vez que entrou no crime organizado, aquele que foi preso, entrou, a família começou a traficar, se ele não consegue aquele valor, pratica furto, pratica roubo, uma vez que entrou, não sai nunca mais, senão ele vai ser morto. E quem está dando de bandeja somos nós. Então, o que nós precisamos é mudar a cabeça, culturalmente. O resto, a gente trabalha. Obrigado e desculpa pelo excesso de tempo.
Agradeço ao excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes pela excelente palestra, pela excelente palavras, né? E só a título de curiosidade, ministro, onde eu trabalho tem uma moça que ela presta serviço na Defensoria Pública e ela se enquadra exatamente nessa categoria de mulheres que foi presa por causa de tráfico, né, levando a droga para o marido dentro da penitenciária, e ela ficou presa por 15 anos. E daí todos os filhos dela foram criados, o marido estava preso por tráfico e ela foi presa também pelo mesmo tipo penal, e os filhos dela foram criados, não sei por quem, eu sei que hoje todos são assaltantes, inclusive um deles cliente lá na vara. Então, veja, nós, cada um de nós podemos ser conservadores, liberais, pode ser, usando terminologia antiga, de direita, esquerda, centro. O que nós não podemos ser é burros. A burrice é péssima, qualquer que seja a sua ideologia. Hoje, nós, enquanto sociedade, somos burros, estamos atuando de forma burra. Eu duvido, e fiz essa pergunta, segunda eu participei, eu dei a palestra de abertura no seminário do Conselho Nacional do Ministério Público, seminário internacional sobre a questão de crime organizado, princípio da obrigatoriedade, e eu perguntei, faço a mesma pergunta aqui, duvido que alguém responda assim. Alguém acha que a justiça penal do Brasil funciona bem? Óbvio que não. Não. Agora, juízes, promotores, defensores, os policiais, todo mundo se mata de trabalhar. Então, se não está funcionando bem, é porque o sistema é burro. Então, vamos mudar o sistema. Eu vou pedir desculpas aos meus colegas de mesa, a vocês, porque eu tenho que me ausentar. Nós temos sessão agora às 14h. Negócio leve, decidir se a delação vale ou não, da JBS. Tranquilo demais. Né? Negócio light, mas então eu não posso chegar atrasado e até chegar, comer alguma coisa, tudo, dar uma olhada rápida nesses temas superficiais, então eu tenho que ir indo. Mas agradeço a atenção de vocês, até uma próxima oportunidade. Até. Então, dando sequência ao nosso painel aqui, eu passo a palavra ao desembargador Dr. Otávio Fischer. O desembargador ele se formou pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Em 1993, é doutor em Direito Constitucional Tributário e mestre em Direito Tributário, ambos pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Atuou como advogado nas áreas de Direito Tributário, Civil e Empresarial em Curitiba. Foi conselheiro estadual da OAB do Paraná de 2007 a 2009 e de 2010 a 2012 como titular. Como professor, atuou com as disciplinas de Direito Tributário no programa de mestrado em Direito e graduação em Direito nas Faculdades Integradas do Brasil, Unibrasil, e do programa de mestrado de Direito do IDP. Também como professor da Escola da Magistratura do Paraná e da Escola Superior de Advocacia do Brasil, seccional do Paraná, tem os seguintes livros publicados: A Contribuição ao PIS, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade no Direito Tributário, Tributos e Direitos Fundamentais, PIS/COFINS, Questões Polêmicas e Atuais, coordenador em conjunto. Reforma do Judiciário, Primeiras Reflexões sobre a Emenda Constitucional, número 45, de 2004, e análise do 15º Congresso Brasiliense de Direito Constitucional do IDP. Além de mais de 40 artigos publicados, em 25 de junho de 2013, foi nomeado ao cargo de desembargador em vaga destinada à OAB do Paraná, pelo 5º Constitucional. Então, passo a palavra ao conferencista. Uma boa tarde a todos. Já agora passamos do meio-dia. É uma grande satisfação poder estar aqui novamente no IDP, casa onde eu tive a oportunidade de lecionar por 2 anos no programa de mestrado, disciplina que eu tive a oportunidade de tratar de Direito Constitucional e Federação, e também tributação. É uma grande satisfação de poder estar aqui nessa mesa, ladeado pelo ministro Alexandre Moraes, pelo doutor deputado Vitalino Canas, que eu tive já
a oportunidade de conhecer as suas obras há algum tempo, quando pesquisava a respeito da minha tese de doutoramento, há mais de 15 anos atrás, e também do Dr. Márcio. Mas, em razão do adiantado da hora, eu vou... Porque nós temos aqui o painel já das 14 horas na sequência, eu vou pedir desculpa aos senhores e senhoras para falar rapidamente a respeito do que eu havia preparado sobre o tema, conversando com a doutora Maria Tereza, a quem eu agradeço muito o convite, que foi nossa secretária de Justiça no Paraná, procuradora-chefe do Ministério Público do Estado do Paraná, uma grande amiga que hoje enobrece o Conselho Nacional de Justiça, certo? Ela me convidou para falar sobre um tema que é muito próximo às minhas investigações, também na área acadêmica, que não se referem só à parte tributária, mas esse tema de organização criminosa é um tema que envolve diversas facetas e que não se restringe somente a essa questão de, comumente a gente ouve falar de tráfico de drogas ou mesmo do sistema penitenciário. Mas antes de efetivamente fazer um breve apontamento resumido do que eu tinha para falar aqui para os senhores, já que o ministro teve a oportunidade de falar sobre futebol, quando ele estava falando de crime organizado, certo? Eu, há mais de 20 anos, participei de uma comissão, eu era chefe de gabinete do secretário de Justiça do Estado do Paraná, à época, e eu participei de uma comissão de revisão criminal, montada por ele, por mais um outro membro do Ministério Público do Estado do Paraná, eu e mais outros 2 professores, participamos de uma comissão de revisão criminal, porque nós percebemos que havia um grande número de pessoas presas indevidamente no sistema penitenciário, e começamos a analisar algumas decisões e percebemos algumas injustiças, e aí o secretário de Justiça entendeu por bem montar um grupo para criar bonecos de revisão criminal a se aplicar nos casos mais chamativos. Eu me lembro, assim, o absurdo que ficou gravado na minha memória, isso ocorreu há mais de 20 anos, nós tínhamos lá uma decisão, um juiz majorou a pena, porque ele viu que o réu tinha uma tatuagem do diabo nas costas e isso indicava uma periculosidade, porque ele deveria ter um pacto com o diabo. Aquilo chamou a nossa atenção pela fundamentação totalmente esdrúxula, e nós nos pusemos a fazer um primeiro lote de revisões criminais e fizemos um lote de umas 300 revisões criminais. E a história que eu quero contar, que envolve o futebol, é que depois de ter feito todas as revisões criminais nesse primeiro lote, nós tínhamos que pegar a assinatura dos presos e fomos até a penitenciária de Piraquara. E aí, nós tínhamos passado de antemão o nome dos presos que nós tínhamos que pegar a assinatura, eles separaram esses presos num pátio, e o problema é que eu e meus outros 2 colegas professores tínhamos que organizar como é que seria feita a assinatura, e nós olhamos aquele mar de gente, como é que nós vamos organizar aquilo? Aí, no que sai o meu amigo com a seguinte tirada: Otávio, é simples, vamos fazer 2 filas, um com o pessoal de camisas do Corinthians e o outro com o pessoal de camisas do Flamengo. Pronto, está organizado, a gente vai conseguir pegar a assinatura desse pessoal. Mas o tema seria engraçado se não fosse risível, porque se não fosse triste, porque nós chegamos a um ponto em que, como colocou o ministro Alexandre de Moraes, a segurança pública não pode mais ser tratada por uma questão ideológica, tem que ser tratada por uma questão de Estado, certo? E mais, a população tem que estar ciente de que isso vai, ou deve, ou necessita trazer benefícios para ela mesma.
Nós não temos consciência da situação crítica em que nós vivemos, porque o brasileiro tem uma condição muito interessante de saber conviver com a anormalidade, de transformar a anormalidade em normalidade e passar a conviver com isso. E nós vamos, ano após ano, período após período, nos segregando cada vez mais, achando que nós estamos com uma qualidade de vida, quando nós estamos abrindo mão da qualidade de vida, vivendo em guetos, condomínios, com alta segurança, porque nós não conseguimos mais sair na rua como antigamente, andar de ônibus como antigamente, certo? Porque nós temos medo de nos expor à criminalidade que vem tomando conta desse país de forma cada vez mais forte e organizada. Eu lembro aqui que em 2001, quando eu estava em Portugal, lá pesquisando para a minha tese de doutorado, eu fui recebido por dois professores, o professor Fernando Araújo e o professor Jorge Gouveia Bacelar, e uma certa noite o professor Fernando Araújo, da Universidade de Lisboa, me levou para jantar na casa dele, e aí era no centro, ele começou a dar volta na quadra e eu fiquei preocupado com aquilo, eu perguntei para ele, mas por que o senhor está dando volta na quadra, não se perdeu aqui? Né, brinquei com ele ainda. Ele falou, não, eu quero achar um lugar para deixar o carro. Mas você vai deixar na rua? Ele falou, vou. Alguns prédios aqui são antigos, não tem garagem, mas a gente deixa comumente os carros na rua. Aí eu levantei a cabeça, olhei para o lado e percebi, certo, que ali em Lisboa, capital, certo, se deixa-se na rua carros como Audi A5, Mercedes, BMW, certo? E no dia seguinte estão lá. Aqui no Brasil, se a gente fizer isso, certamente numa cidade do porte comparativo ao da cidade de Lisboa, certamente a gente não vai encontrar rastros desse carro. E a gente ainda vive fazendo piada de português se achando mais inteligente, certo? Ou seja, nós não estamos percebendo a dimensão do problema que vem se agravando cada vez mais com a segurança, certo? E que isso reflete na nossa própria qualidade de vida. Por isso é importante essa fala do ministro Alexandre de Moraes em relação à questão do adequado financiamento, certo investimento em segurança pública, certo a necessidade de se separar valores orçamentários em relação a essa questão, para essa questão de segurança pública, porque nós estamos chegando num momento extremamente delicado do nosso convívio, que é justamente esse problema da formação cada vez maior de organizações criminosas, certo? E também a questão da adequada valorização dos profissionais que trabalham nessa área de valorização. Para quem já foi para os Estados Unidos, e sempre me chamou a atenção quando eu fui para lá, é interessante como o americano, certo, valoriza, por exemplo, o militar. O militar tem preferência em vários lugares. Na Disney, por exemplo, lá o militar tem entrada separada, certo? O pessoal de segurança pública é prestigiado. Uma vez estava lá com meus filhos e anunciaram que o militar estava na Disney. Todo mundo parou para aplaudir o cidadão. Nós não temos essa valorização do profissional que trabalha na área de segurança no Brasil. Isso é uma pena, porque justamente nós confundimos essa ideia de segurança com a ideia de ditadura. É uma visão muito tupiniquim. E aí nós começamos a dar espaço para novas formas de atuação criminosa, porque nós não conseguimos nos preparar para isso. E veja que interessante, apesar de nós falarmos há bastante tempo a respeito de organizações criminosas, e já existir previsão, indicação na legislação sobre organização criminosa, os senhores e senhoras sabem que a tipificação de organização criminosa só existe há 3, 4 anos no país. Veio com a Lei 12.850. Interessante até que houve um debate no Supremo Tribunal Federal a respeito da Lei de Lavagem de Dinheiro, em que o Supremo disse, olha, um dos tipos
antecedentes é de organização criminosa. Como não tem conceito de organização criminosa na legislação brasileira, a conduta é atípica, certo? Aí tentou-se argumentar, não, mas tem a Convenção de Palermo. O Supremo disse, não, mas tratado internacional, mesmo que tenha sido recepcionado pela legislação, não pode tipificar uma infração penal, certo? Aí veio a Lei 2000, de 2012, eu não me lembro, tem que pegar aqui, mas nessa correria da minha fala, não vou, eu acho que é 2.720, pode ser, 2.694, que conceituou a organização criminosa para fins do que ela estabelecia, que seria a criação de juízes colegiados, julgamentos colegiados, ou vulgo juiz sem rosto, mas que não é nada disso. Mas foi só com a Lei 12.850 que nós tivemos uma real tipificação de organização criminosa. Não só da conceituação do que é organização criminosa, mas tipificação do crime de participação em organização criminosa. Antes não havia isso. Então, vejam como a gente está atrasado em relação a isso, e nós deixamos essa realidade crescer. E agora nós temos que mudar um pouquinho de perspectiva, e eu vou falar rapidamente isso, e me parece que nós temos que passar por 3 mudanças de perspectiva em relação ao enfrentamento da questão do crime organizado, ou das organizações criminosas. A primeira mudança de perspectiva diz com a compreensão de que as organizações criminosas já não são mais algo segregado em relação à sociedade. Até pouco tempo atrás, a gente falava em organização criminosa como sendo algo separado da sociedade e do Estado. Está lá no sistema penitenciário, está lá no morro, na favela. Hoje já não é mais isso. Hoje, as organizações criminosas começaram a se espraiar por toda a sociedade e pelo poder público. Já não há mais essa separação, o que torna muito difícil da gente enfrentar esse assunto. Há alguns anos atrás, uma aluna na faculdade, policial, militar, veio me dizer, professor, aqui eu sei quem são os alunos financiados pelo tráfico, porque o tráfico financia as pessoas para virarem advogados, juízes, políticos e membros do Ministério Público. Ou seja, é o crime organizado, as organizações criminosas entrando dentro dos espaços sociais do Estado, certo? Dificultando cada vez mais o enfrentamento em relação a isso. Porque já não é uma coisa, eu costumo dizer, de nós contra eles, mas de nós também contra os nossos. Nós não sabemos se aqui tem alguém vinculado à atividade criminosa, certo? Nós podemos estar convivendo com alguém aqui nesse espaço que está aqui, certo? Financiado por alguma atividade, organização criminosa. E aí? Essa é a primeira mudança de percepção. A segunda mudança de percepção é de que a sociedade tem que parar de olhar como sendo o criminoso mais lesivo, aquele criminoso individual. A gente olha para aquele que rouba um supermercado, para aquele que rouba um dinheiro nosso na esquina, com mais desprezo, repúdio, do que aquele que desvia dinheiro público. A gente convive com aquele que desvia dinheiro público, que faz parte de uma organização criminosa, e a gente quer segregar, jogar na valeta aquele que rouba algumas dezenas de reais nossos. A gente tem que mudar essa concepção, porque esse tipo de criminoso inserido numa organização provoca danos muito mais nefastos para a sociedade do que, muitas vezes, criminosos individuais. E a terceira mudança de perspectiva, e aí eu caminho para o encerramento para liberá-los para o almoço, é de que essas organizações criminosas passaram a exigir uma mudança na forma de persecução criminal. Porque nós estamos aí diante de crimes de difícil investigação, de difícil apuração, porque essas organizações
na maioria das vezes, elas não são formalizadas, elas não se constituem como empresas. Às vezes, elas se utilizam de empresas, mas elas não são estruturadas como tais. Elas vivem, na maioria das vezes, de forma invisível. Poucas são aquelas que gostam, se vangloriam de existir. A gente ouve de algumas organizações, especialmente as tradicionais, que gostam de se vangloriar de determinada atividade criminosa, mas existem muitas que estão nos subterrâneos, invisíveis, e que, portanto, são difíceis, é de difícil investigação, persecução. Por isso que, ainda que tardiamente, a Lei 12.850, ela veio trazer uma regulamentação muito importante nos métodos mais sofisticados, às vezes invasivos, certo? De investigação e apuração de crimes praticados através de organizações criminosas. Não que a Lei 12.850 tenha inovado, porque os métodos ali, os meios ali de investigação já existem desde a Lei 9.034, pelo menos, de 95. Mas, nesse atual momento em que nós vivemos, em que há um interesse crescente no combate ao crime organizado, criou-se um ambiente cada vez mais propício para a utilização desses instrumentos, como a captação ambiental, a ação controlada, que nós tivemos recentemente aí na mídia, o acesso a registros telefônicos, interceptação telefônica e também a delação ou a colaboração premiada, que hoje, como disse o ministro Alexandre de Moraes, está em pauta. Hoje, portanto, nós temos que correr atrás do prejuízo na tentativa de utilizar esses instrumentos não tradicionais, ditos extraordinários de investigação, porque essas organizações criminosas cada vez mais se mostram mais organizadas, mais preparadas do que o poder público para agir. Não por culpa dos agentes do poder público, mas por falta de uma cultura de investimento adequado na atuação do poder público. Daí por isso que é salutar, certo, a gente verificar que alguns desses instrumentos têm mostrado resultados interessantíssimos na investigação em relação às organizações criminosas. Dentre eles, esse da delação premiada. Ocorre que ainda falta uma teorização mais adequada a respeito disso. E hoje é capaz o Supremo trabalhar um pouco além do que ele já vem colocando. E aqui, obviamente, eu vou falar rápido, um pouco rápido, a respeito do que o Supremo já tem fixado a respeito desse instrumento de investigação, não só um instrumento de defesa, como disse o doutor Márcio, mas de investigação mesmo, certo? Que é o da colaboração premiada. Para vocês entenderem o que está em jogo no debate que hoje em dia vai ser, ou que se tem levado no Judiciário. Primeiro, o Supremo tem decidido que o conteúdo dos depoimentos escolhidos em colaboração premiada não é prova por si só eficaz para uma condenação, mas é suficiente como indício de autoria para fins de recebimento de denúncia. Então, não se pode ter uma condenação só com base na delação, na colaboração, mas pode haver o recebimento da denúncia. Isso é um passo importante. Segundo, o Supremo vê a colaboração premiada como um negócio jurídico personalíssimo, de modo que ela não pode ser impugnada por coautores ou partícipes. No máximo, as declarações do colaborador podem ser confrontadas em juízo. De outro lado, o Supremo tem entendido, com base na súmula vinculante 14, que é possível que os atingidos tenham acesso aos dados da delação, mas só as partes que lhe digam respeito. O Supremo tem decidido que não assiste a um determinado denunciado o acesso universal a todos os depoimentos prestados, só aqueles que lhe digam respeito. Isso para garantir o devido processo legal.
Tá? De outro lado, o Supremo tem dito que o conteúdo dos depoimentos prestados em regime de colaboração tem sigilo, mas só até a fase do recebimento de denúncia. Via de regra, é até aí. A partir daí, não se tem o sigilo como uma regra na colaboração premiada. E eventual desconstituição de acordo de colaboração premiada tem âmbito de eficácia restrito às partes que o firmaram, não prejudicando nem beneficiando terceiros. Até mesmo, diz o Supremo, em caso de revogação do acordo, o material probatório colhido em decorrência dele pode, ainda assim, ser utilizado em fase de terceiros, sem prejuízo, certo, das contestações que possam ser feitas em razão do seu conteúdo em relação aos fatos. Mas o mais interessante, na leitura da jurisprudência que se faz do Supremo Tribunal Federal, é que há indicativos, inclusive pela legislação, pela Lei 12.850, que, de fato, a homologação da colaboração premiada deve passar por um juízo do juiz a quem é dirigida essa colaboração premiada. A homologação não é uma decorrência, uma obrigação a ser exercida pelo juiz, porque o juiz, diz a lei, certo, tem que verificar a legalidade da colaboração e a sua regularidade. E mais, o juiz, inclusive, pode recusar a homologação se a proposta não atender aos requisitos legais, ou mesmo adequá-la ao caso concreto. Então, o que é importante, o que está em jogo para ser decidido pelo Supremo, é de que, a meu ver, a homologação, ou melhor dizendo, até a homologação, o colaborador não tem nada mais do que uma expectativa de direito, porque cabe ao juiz verificar a validade ou a legalidade da colaboração. Cabe ao juiz verificar se a colaboração atende os requisitos legais e fazer um balanceamento para ver se aquilo que é objeto da colaboração traz mais benefícios para a sociedade do que para aquele que está colaborando com a justiça. O que não pode, a meu ver, é que numa colaboração, certo, a sociedade tenha menos benefícios do que aquele que está colaborando. Mas eu gostaria de registrar que esse é um tema que precisa ser melhor debatido na sociedade, no Supremo Tribunal Federal, e aguardamos hoje, aí ansiosos pela análise que possa ser feita. Tinha algumas outras coisas a mais a ser ditas, mas em razão aí do horário, 10:50, eu agradeço mais uma vez o convite e a atenção dos senhores e senhoras aqui presentes. Muito obrigado. Desembargador Otávio Fischer, a gente que agradece a sua participação aqui no evento. Então, nós estamos encerrando esse segundo painel. Agradeço ao ministro Alexandre de Moraes, desembargador Otávio Fischer, ao secretário de Estado da Justiça e Defesa da Cidadania de São Paulo, o doutor Márcio Elias Rosa, e às 14 horas se inicia o próximo painel.